manancial, fonte de vida. Família do livro de Zacarias. Oh, Xalabacanta Nabachérias. Oh, meu irmão, nesta noite o Espírito Santo de Deus não vai deixar você sair daqui enganado. No livro de Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, um livro antes de Malaquias, ali pertinho do fim do Velho Testamento. No capítulo 4, no verso 6, diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler novamente. Respondeu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Coloca a mão sobre essa palavra, não feche a Bíblia. Pai, nós invocamos o teu nome, porque cremos que é do céu que vem o revestimento, é do céu que vem a presença, é do céu que vem a glória. Por isso nós invocamos o teu nome, ó Deus soberano, porque Senhor, tu és o único que dá direção para o que fazer diante do fracasso, da derrota, e nós no Senhor colocamos diante da tua face para sermos ministrados pelo Senhor nessa noite. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Queridos, sente com a Bíblia aberta, nós já vamos, amém, abrir outro versículo. Queridos, o Espírito Santo de Deus falava no meu coração o que fazer diante do fracasso. O que fazer para transformar o fracasso em vitória na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Amém. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos nos posicionarmos acima de qualquer coisa na nossa vida, é entender que a única pessoa que nos garante a promessa, que nos garante a vitória, chama-se Jesus. Parece que só uma pessoa escutou. A única pessoa que pode nos garantir, em detrimento, ainda que nós estejamos vivendo uma situação que aparentemente seja uma situação de derrota, de fracasso, a única pessoa que nos garante algo diferenciado, a confirmação da promessa, chama-se Jesus. Aleluia. Chama-se Yeshua. Chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus que o cego Bartimeu clamou, e que pessoas disseram para ele: cala a boca, cala a boca. Quantas pessoas não têm dito para você, diante da sua situação: cala a boca, não clama mais, ele não está te ouvindo. Não adianta você clamar, cala a boca, chegou o teu fim. Quantos que se posicionaram naquele dia diante daquele cego e disse: cala a boca. Sabe o que é que a situação financeira difícil que você possa estar passando está dizendo para você: cala a boca. Sabe o que é que essa situação conjugal, esse conflito conjugal, esse desentendimento entre esse casamento que não se entende
Sabe o que é que esta situação está dizendo? Cala a boca. Mas eu quero dizer para você que não importa a voz que está dizendo para você calar a sua boca. Não importa qual é a situação que está dizendo para você, desiste. Há quanto tempo você está dentro de uma igreja e não tem funcionado isso na sua vida? Há quanto tempo vocês têm investido nesse relacionamento? Você tem feito um encontro de casais após encontro de casais e não tem visto solução. A situação ela veio para nos calar, para nos fazer, olhem para cá, amados, olhem para cá. Porque não foi carne, não foi internet que me deu a palavra, mas foi o Espírito Santo de Deus. Foi a fé que visitou meu coração. Foi a graça do Deus de Israel que chegou até mim. Porque eu dizia, Deus, o que fazer quando tudo dá errado? A situação vem para calar. A situação vem, pastora Márcia, para nos intimidar, para nos parar, para nos paralisar, alegados, para dizer para que você vai continuar. Você está vendo o resultado? Mas aquele homem, ele não olhou para o grito da multidão. Ele não se focou naqueles que diziam para ele, cala a boca, você incomoda. E ele disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que é que está faltando? Sabe o que é que está faltando? Está faltando nós entendermos que quando nós abrimos a nossa boca para dizer, Senhor, o que eu vou fazer diante dessa situação, você teria que abrir a boca e dizer, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do meu casamento. Tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia da minha mãe. Tenha misericórdia do meu pai. Tenha misericórdia do desemprego que eu estou vivendo. Tenha misericórdia da humilhação que eu tenho passado. Tenha misericórdia do que eu tenho vivido. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como ele ouviu a voz daquele homem cego, discriminado por uma sociedade. Com certeza aquele homem era pobre, vivia de esmola que caiu nas suas mãos, mas ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Glória a Deus. O mesmo Jesus que está passando agora na sua frente. O mesmo Jesus que tem visitado a tua casa. O mesmo Jesus que tem passado no teu quarto. Quando você curva a sua cabeça e diz o que eu vou fazer. O mesmo Jesus que tem sentado à tua mesa. Quando tu dizes, Senhor, o que eu vou comer. Nós abrimos os noticiários, nós abrimos os canais de televisão. As notícias são as piores possíveis sobre a nossa nação. A economia do país, a inflação aumentando, o aumento de gás, de combustível, de alimento. O nosso socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Não te agarra nessas coisas. Não ouve, mas não
tira os teus olhos dele. Não tira os teus olhos daquele que transformou a água em vinho, daquele que trouxe o suprimento para aquele casamento, daquele que ouviu o clamor daquela mulher que era humilhada por não ter filhos, por não dar filhos ao seu esposo, que era humilhada. E o Senhor visitou a madre de Ana, porque Ana clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E nessa noite não é por força, não é por violência que você vai conseguir, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir vencer, superar a crise, construir a nossa casa, adquirir o nosso carro, aumentar o patrimônio, conseguir um emprego, formar os nossos filhos. Eu fico vendo tantos universitários fazendo faculdade, eu digo: Deus, como que esse povo, esses meninos, esses jovens vão conseguir emprego? Senhor, num país que demonstra cada dia a crise do desemprego, o Espírito Santo disse: aqueles que clamarem por mim, eu ouvirei do céu, eu sararei as suas feridas. Sabe o que é que a igreja está precisando, queridos? A igreja está precisando clamar. A igreja está precisando, irmãos, não é amaldiçoar o presidente da república ou a presidente da república, não é amaldiçoar o Planalto. A igreja não precisa fazer esse papel. A igreja tem o Todo-Poderoso. A igreja não é uma nação, a igreja não é um povo fracassado. A igreja precisa entender qual é a sua identidade. A igreja precisa entender qual é a sua identidade. A igreja precisa entender a quem é o Deus que ela clama, a quem é o Deus que ela suplica. Olha para mim, amada igreja. As pessoas estão lá na folia, estão se embriagando, acabando de estourar os seus cartões de crédito, acabando de estourar os dinheiros da prostituição, nas drogas. Quantos jovens serão ceifados nesse carnaval? Quantos universitários não concluirão seus cursos porque serão ceifados por uma festa que diz que é a invasão da carne, carnaval, a carne vai, a libertinagem, tudo que se é permitido aos olhos da carne. E olha onde você está. Olha onde você está nessa noite. Olha e vê onde teu marido está, onde tua mulher está, onde estão teus filhos nessa hora. Se você não tem motivo para dar glórias a Jesus, glória a Deus. se nós como igreja não somos vencedores, porque a alegria do carnaval é passageira, mas a alegria com Jesus é para a vida inteira. A alegria do carnaval é para dias, mas a alegria com Jesus é para a eternidade. É de eternidade em eternidade. E nós temos que dar glórias ao nome do Senhor, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando. Dê glórias, aleluias ao nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Glória a Deus. Ele conhece o teu coração. Ele conhece, queridos, o nosso coração. Ele esquadrilha o nosso coração. Ele anda, Ele faz o percurso dentro do nosso coração. Ele conhece. E o que está faltando muitas das vezes
é você se conhecer, porque Ele nos conhece a fundo, e apesar de todos os nossos defeitos, ouçam, todos os nossos defeitos, os seus e os meus, Ele nos ama. Apesar de toda a nossa ingratidão, apesar de muitas vezes reclamarmos por não termos tendo mais motivos para dar graças do que motivos para murmurar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. O que a igreja precisa é entender a sua identidade. Quem sou eu? A igreja do Senhor precisa entender, porque Deus não tem dúvida de quem Ele é. Aleluia! Deus não tem dúvida de quem Ele é. E se somos filhos de Deus, temos o DNA e a natureza de Deus, então não podemos aceitar a sentença de morte, a sentença de fracasso, a sentença de derrota. Mas temos que aceitar a sentença de que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus! Aí sabe o que é que vai acontecer? Muitos vão rir da tua cara, às vezes até dentro da tua própria casa. Ah, mas não é você que disse que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? E você não pode duvidar, porque ainda que você não consiga ver com os olhos naturais, ainda que você não consiga ver com os olhos humanos o que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está providenciando. Deus muitas vezes permite que a gente passe por situações, queridos, para a gente ser mais quebrantado, para nós sermos mais humanos, para nós nos tornarmos pessoas mais humildes, para nós nos tornarmos pessoas mais dependentes da sua graça. Então o fracasso não é a sentença final. A situação que você está vivendo agora, hoje, não é o veredito final, mas nós precisamos passar com nota 10. Nós precisamos passar com nota 10. Quantos entendem isso? Nós precisamos passar com nota 10. Abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios 28. Um pouquinho lá para trás, Provérbios 28. Olha o que diz Provérbios 28. Quando eu li isso, eu já li tantas vezes isso, mas hoje, quando o Senhor me levou a ler novamente essa palavra, irmãos, eu quero dizer para vocês, Provérbios 28, 20, como eu chorei na presença de Deus. Como eu me alegrei na presença do Senhor. O homem fiel será o que, irmãos? O que está na sua Bíblia? Será acumulado de bênçãos. Vamos ler novamente, porque eu creio que não está só na minha Bíblia. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Quem entendeu o que é que Deus está falando com você? Aleluia! Glória a Deus! Não importa a situação que está saindo na televisão, nos telejornais, nos rádios, o que importa é se você se encaixa
O que importa é se você se enquadra no que Deus está dizendo aqui. Que um homem fiel será acumulado de bênçãos. Coloque a mão no seu coração e diga: eu chamo a existência essa palavra na minha vida. Senhor, eu quero ser esse homem fiel. Eu quero ser acumulado de bênçãos, Senhor. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. E diz aqui, continuando a parte B: mas o que se apressa a enriquecer não passará sem cartilha. Aqui eu não falaria só aquele que se apressa em enriquecer, mas aquele que se apressa a fazer as coisas como quer e não como Deus quer que seja feito. Porque a posse antecipada de uma bênção, ela não traz bênção, mas ela traz maldição. E o que nós precisamos entender é quem é você e quem sou eu para questionarmos o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque não está saindo como você quer. Porque não está saindo do jeito que eu quero. Mas nós precisamos ser fiel para que o Senhor possa acumular as suas bênçãos sobre nós. E nós possamos ter esse alto nível, que eu gosto de usar essa expressão, um alto nível de entendimento, um alto nível de fé, um alto nível de posicionamento espiritual, que não me leva a questionar por que eu estou passando por isso, mas para que, Senhor, Tu queres que eu passe por isso? Para que eu possa entender, e não para que eu possa ser uma pessoa extravagante na presença de Deus, um adorador, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, só quando as bênçãos estão me beneficiando, só quando Deus está fazendo tudo aquilo que eu sempre sonhei. Isso não é alto nível. Alto nível é adorar em toda e qualquer circunstância da sua vida. Isso é alto nível. É passando pela prova dando glória a Deus. É passando pela dificuldade dando glória a Deus. É entender que os planos de Deus são maiores do que os teus e os meus. É entender que você e eu não conseguimos ver como Deus vê, mas nós podemos alcançar a graça do Senhor para enxergar que Deus, Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste a um coração soberbo, a um coração jactancioso, a um coração arrogante, a um coração que bate no peito e diz que o título é seu, foi mérito seu, e tira a glória daquele que é merecedor de toda honra, e tira a glória. Eu comprei o meu carro com o meu dinheiro. Eu construí essa casa com o meu salário. Eu consegui isso porque eu me esforcei. Porque eu. E o que é que nós vimos? Não é por força, que foi a primeira coisa que nós lemos aqui. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E quando nós entendemos que essa conquista é do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor.
aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. É você olhar para o seu carro, ainda que não seja o carro dos seus sonhos, mas você dizer: até aqui me ajudou o Senhor. É você olhar para o seu casamento, ainda que não seja o casamento dos seus sonhos, ainda que essa esposa não seja a mulher que você tanto sonhou, ainda que esse homem não seja o homem que você tanto sonhou, mas você dizer: até aqui me ajudou o Senhor. É você olhar para o seu emprego, ainda que não seja o emprego dos teus sonhos, ainda que não seja aquilo que você almejou tanto, e você dizer: até aqui me ajudou o Senhor. É você voltar para a casa que você mora, lá no fundo da casa de alguém, eu não sei, ou aquele quartinho pequeno, e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. É você olhar em sua volta, e ainda que seu filho não tenha alcançado o padrão daquilo que você sempre sonhou como um filho para você, e você dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Isso é entender que nós conseguimos superar os fracassos da nossa vida, entendendo que quando nós transferimos para Ele, nós focamos nele, Ele vai se responsabilizar de cumprir a promessa da nossa vida. Ele vai se responsabilizar de fazer a melhor maneira, de fazer da melhor forma da nossa vida. É entender que não é como nós vemos, mas é como o Senhor vê. Que não é como queremos, mas é como o Senhor quer. Uma certa vez na minha vida, eu precisava muito, eu já até contei esse testemunho, eu precisava muito de um aparelho telefônico na minha casa, muitos anos atrás, porque eu precisava me comunicar com meus familiares, com a minha mãe. E existiam alguns planos que estavam sendo feitos. Eu orava muito e eu falei assim: eu vou fazer um ato profético. Eu vou pedir o rapaz para vir instalar, fazer toda a instalação do telefone, colocar o aparelho, vou comprar um aparelho, vou fazer tudo como se eu tivesse uma linha telefônica funcionando dentro da minha casa. E eu fiz tudo isso. E aí eu fiz a inscrição pela linha e fiz tudo aqui. E as pessoas que iam na minha casa não sabiam que eu não tinha ainda a linha telefônica, pediam às vezes para fazer uma ligação. E eu dizia assim: pastor, eu posso usar seu telefone? Pode, fica à vontade. A pessoa ia lá, não tinha barulho nenhum. Aí a pessoa disse assim: mas não está funcionando. Eu falei: tá. Não está fazendo barulho nenhum. Eu falei: porque você não está conseguindo ver com os olhos espirituais, mas já está funcionando. Meu telefone está funcionando. Eu sempre profetizava. Tinha uns que diziam assim: coitada, né? Tá louca. Isso aí vai. Lembra da voz? Cala a boca. Sério. Lembra? Sempre vai ter a voz que vai dizer: tá louco. Isso não é para ti. Isso é muita areia para o teu caminhão. Não é assim? Coitado. Olha, com esse salário que você ganha, você vai conseguir isso. Sempre tem essas vozes, sim ou não? E aí eu tinha uma amiga, hoje até pastora, Marlene, e aí eu estava no salão lá dela, conversando, a gente estava lá, e aí o rapaz chegou para instalar 2 linhas telefônicas, uma no salão e a outra na casa dela. E eu fiquei calada, né? Eu digo: opa, eu vou correr lá para minha casa porque vão instalar o meu telefone. E eu corri para minha casa. Quando eu cheguei lá, Camila, nada. O homem não foi, não instalou nada. No outro dia, nada. No terceiro dia, eu dobrei meus joelhos, pastor Anival. Olha pra cá, eu dobrei os joelhos. Eu falei assim: Deus, talvez você nunca tenha feito essa oração. Eu disse: Deus, eu estou chateado com o Senhor.
eu estou aqui para nós fazer conceito, nós dois. Que negócio é esse? A Marlene pegou 2 linhas telefônicas, eu gemendo por causa de uma linha, Senhor. Não veio nenhuma para mim. Ah, não estou entendendo, não, sou fiel. Aí começa, entendeu, Jamil? Eu sou fiel, isso, sou fiel, aqui começa a mostrar todos os níveis de fidelidade. O Espírito Santo não falou nada. Falei, ele não falou nada. Na segunda-feira, aí eu fui na Marlene usando o telefone, toma um número, esse aqui, aquela coisa. Paguei R$350 em cada linha, vai vir na conta telefônica e eu só escutando aquilo. E aí, quando foi na segunda-feira, chegou um rapaz dessas empresas de comunicações na porta da minha casa, disse: aqui que mora a Ângela Maria Barros Raposo. Eu falei: é aqui mesmo. Falou: vim instalar a sua linha telefônica. Eu falei: já era tempo, né, meu filho? Era tempo. Aí ele disse assim: só que a senhora tem que ter o aparelho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu já tenho tudo. Eu disse: mas como que a senhora tem tudo? Aqui consta que a senhora nunca teve linha telefônica nessa casa, não sei o quê. Eu falei: meu filho, vai lá dentro, tá tudo instalado. Só falta você botar o trem para funcionar. Isso aí eu faço com 10 minutos. Foi lá, verificou a instalação, tudo pronto. Na hora que ele veio para me dar o preço, pastora Márcia, R$350, que era para pagar na primeira conta telefônica, ele falou assim: olha, essas linhas dessa semana para frente são todas de R$50, que essa é a sua. Semana passada foram todas de 350. Eu disse: sim, resumindo, eu vou pagar quanto? Eu não estava nem acreditando. Ele disse: a senhora vai pagar R$50 pela sua linha telefônica. No final do mês a senhora paga. Glória a Deus. Quem entendeu? Amém. Precisava ter feito aquele espetáculo que eu fiz com Deus? Precisava, irmãos. Precisava ter feito aquilo? Com licença da expressão baixaria. Baixaria com Deus. Chegar lá e começar a dizer que é fiel nisso, fiel naquilo, que não aceita, sendo que Deus sabe e sabia que o melhor Ele estava colocando nas minhas mãos. Amém. O melhor preço, Sandro. O melhor preço Ele colocou nas minhas mãos. Condições para pagar. Então, às vezes, queridos, é isso que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Às vezes, amados do Senhor, às vezes a pressa nos impede de alcançar aquilo que Deus tem de melhor para nós. A ansiedade impede. Tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Se não for assim, eu não quero. E Deus está me dizendo: filha, espera, porque eu estou preparando o melhor. Não é no seu tempo, mas é no meu tempo. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar. Eu quero que Deus ouça o clamor do meu coração nessa noite. Eu quero que você mude a sua postura. Eu quero que você mude a sua postura. Porque o Espírito Santo de Deus tem o melhor para você. Para de reclamar. Para de dizer que Deus preferiu João do que José. Para de dizer que Deus abençoou Ana e não abençoou você. Mas apaixona nele. Ama ele. Abraça esse Jesus. O homem de Nazaré está passando por aqui. Ele quer te curar. Ele quer sarar tuas feridas. Ele quer fazer com que nós melhoremos mais. Nós sejamos mais fortes. Nós sejamos gladiadores. Gladiadores espirituais. Guerreiros.
uma frase no exército, no quartel do exército em Belém do Pará, que diz assim: não me pergunte do que somos capazes, dei-nos a missão. Não nos pergunte do que somos capazes, dei-nos a missão. Queridos, deixa Deus te dar a missão. Deixa Deus te revestir do poder e da graça dele. Quando aqueles espias foram para espiar a terra, para que Josué, para que Caleb pudesse entrar, o que foi que eles voltaram dizendo? Nossa, a terra está cheia de inimigo, e éramos como um gafanhoto diante dos seus olhos. Não tem como nós alcançarmos a promessa. Sabe por quê? Porque eles se viram. Eles se viram na impossibilidade de alcançar a promessa. Eu quero dizer para você que o que está impedindo você, escute, o que está impedindo você de alcançar a promessa é a maneira como você tem se olhado. Porque Deus não te chama de gafanhoto. Deus não te chama de verme. Deus não te chama de impotente. Deus não nos chama de fracassados. Deus não nos chama. Deus diz: vocês são a minha imagem e a minha semelhança. No mundo vocês iriam passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer. Se eu conquistei, você vai conquistar. Não importa. Não importa. Tem muita coisa que eu ainda não conquistei, mas muita coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: os meus olhos estão em Jesus, e eu sei que o meu Redentor vive, e muito em breve ele se manifestará sobre a terra. E você não é diferente. Você vai ver muita coisa acontecer. Você vai ver muitos sonhos acontecer. Você vai ver muitas promessas chegando até você. Você vai conseguir ver. Você vai conseguir ver. Você vai conseguir ver. Sabe, as minhas lágrimas não é a lágrima do desespero. A minha lágrima é a lágrima da certeza de que Ele é poderoso. De que nós só precisamos gritar pelo seu nome: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aprende a gritar. Aprenda a abrir sua boca. Eu quero te convidar para vir à frente nessa noite. Eu quero te convidar para vir aqui, meu amado, meu querido irmão, meu discípulo precioso, ovelha preciosa do Senhor. Vem aqui. Vamos orar. Porque essa semana, essa semana, o Senhor vai trazer a resposta que você tanto precisa. Essa semana, o Senhor vai dizer para você quem Ele é. Eu quero que você fale, eu tenho a marca da promessa. Eu quero que você declare.
Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo.